1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Agora atenção ao que a palavra de Deus vai dizer, tá bom? A Bíblia diz assim: pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos, quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura, para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas, para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Feche os olhos, por favor, todo mundo, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia, Senhor, e obrigado, Pai, por esse tempo tão maravilhoso que o Senhor preparou aqui para nós nesse culto, Senhor. Já pudemos sentir a Tua presença, Senhor Jesus, real nesse lugar, através do nosso louvor, através da nossa adoração que dedicamos ao Senhor. E também, Pai, nesse momento pedimos que o Senhor flua, Senhor, e que o Senhor fale, Pai, que só a Tua voz seja ouvida nesse lugar, através da Tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui para meditar na Tua palavra apenas, Pai. Por isso, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para ministrar nesse lugar. Que se calhe a minha voz aqui, mas que a Tua voz seja ouvida, Senhor. E que o Senhor ministre aos nossos corações nessa noite, Pai. E nós dizemos, antes de tudo, Senhor, que nós Te amamos, Pai. Nós Te amamos e desejamos mais e mais do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, como eu estava dizendo, e já foi falado no começo, e tinha um vídeo que ia rolar, mas na semana passada nós passamos um vídeo, lembrando vocês de salvar a data de hoje. É que hoje é um dia especial que nós reservamos para falar sobre o Ministério Connect. Quantos aqui sabem o que é o Connect? Levanta a mão. Então, para você que não levantou a mão, o Connect é um grupo que nós formamos aqui para incentivar e ajudar você a abrir um grupo que fale sobre Deus, que fale sobre Jesus, que fale sobre o que Ele tem feito na sua vida e na nossa vida, dentro da sua escola, ou dentro da sua faculdade, ou dentro da onde você quiser, mas principalmente dentro das escolas e faculdades. Esse grupo se chama Connect exatamente porque nós queremos ter a responsabilidade de, assim como a palavra nos instrui, conectar pessoas cada vez mais com Cristo. E lá dentro da sua escola é um lugar onde você é a autoridade de Jesus para falar sobre Ele. É a autoridade para pregar, é a autoridade para anunciar sobre Jesus. Mas, exatamente sobre esse contexto do que é o Connect, sobre o contexto do que é esse desafio que é lançado, e hoje eu quero lançar esse desafio para você, que não tem um Connect na sua escola, na sua faculdade. Eu quero lançar o desafio para que você nessa noite saia daqui encorajado a começar a fazer um grupo aonde você estiver. Começar a fazer um grupo não por causa do Nazatim, não por causa do pastor que está aqui, mas por causa de algo que nós vamos trabalhar nessa noite, que está ali, escrito ali atrás, que se chama chamado. E é exatamente o que esse texto ele nos traz a ideia e a importância daquilo que nós precisamos entender sobre o chamado, e sobre a loucura, entre aspas, como está na palavra, a loucura desse chamado. E o que eu quero refletir com você é porque, vamos ser sinceros aqui, e se eu estiver falando alguma coisa aqui errada, você pode levantar a sua mão agora e sinalizar. Mas a verdade é o seguinte: a maioria das vezes, quando alguém ou o pastor te desafia, fala assim, abra um Connect, seja a diferença dentro da sua escola, seja a diferença na sua faculdade, fale sobre Jesus, fale sobre o que Ele fez na sua vida. A verdade é que a maioria de nós,
ou quase 100% das pessoas pensam: legal o projeto, mas isso não é para mim. Legal a ideia, mas não é comigo. Não é para mim, parece ser muito difícil. Eu tenho muitas dificuldades, eu nem gosto de falar em público. Se o pastor me chamar um dia aqui em cima, eu acho que será o último dia da minha vida. Tem muita gente que pensa isso, não é verdade? Estou errado ou não? Tem meia dúzia de louco que fala: nós pastor, vou pregar mesmo. Mas a maioria fica pensando: cara, isso é muito difícil, isso é muito complicado, não é para mim. E é exatamente por isso que eu peguei esse texto para nós trabalharmos hoje. Exatamente por isso que eu quero, em cima daquilo que nós estamos falando aqui do Connect, trazer desse texto da importância. E a primeira coisa que eu quero que você guarde, a primeira coisa, é que algo claro para nós na palavra de Deus, é de que todos nós fomos chamados por Deus. Você está entendendo isso? Alguém não entendeu? Todos nós fomos chamados por Deus. Há uma responsabilidade que é compartilhada comigo e com você na palavra de Deus, e isso é um chamado universal para todos aqueles que conhecem ao Senhor Jesus, que é o ID. Por isso que alguns textos, como que nós já pregamos aqui recentemente, lá de Marcos, por exemplo, no capítulo 16, Jesus disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus não está dizendo isso para alguns, Jesus está dizendo isso para todos nós. Ou como lá em 2 Coríntios, Paulo escrevendo, ele diz assim: logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Ou seja, você que está em Cristo é nova criatura. E aí olha só o que ele diz: a velha vida acabou e a nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Cristo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Está dizendo o seguinte: a partir do momento em que você conheceu a Jesus e se tornou uma nova criatura, Ele derrama e coloca sobre você um chamado universal de fazer a diferença onde você estiver, de pregar o evangelho aonde você estiver, de dar a boa notícia da salvação que Jesus traz para a nossa vida, aonde você estiver. É claro que ao longo da nossa vida, Deus vai fazendo algumas coisas específicas com outras pessoas. Deus vai chamando alguns de uma maneira direta. Deus chama alguns para o ministério pastoral, Deus chama alguns para o ministério missionário, Deus vai chamando e tudo mais, mas esses são chamados específicos que Deus faz para a vida de todos nós. Mas aqui eu estou dizendo de um chamado universal que nós recebemos de Jesus, um mandamento que Deus deixou para mim e para você, que é: ide por todo mundo. Ou seja, vai aonde você puder e fale de Jesus, prega o evangelho, faça a diferença. Isso é algo que nós precisamos entender sobre o que é o chamado. Há um chamado universal. E olha só, tem gente que passa a vida inteira pensando assim: tá, mas qual que é meu chamado? Já passou isso na sua cabeça alguma vez? Qual que é meu chamado? O que Deus quer de mim? O que Deus está esperando de mim? Será que um dia eu vou ser um pastor? Será que um dia eu vou ser um missionário? Será que um dia eu vou ser um mestre? Será que um dia eu vou fazer alguma coisa? Há um chamado que as pessoas ficam procurando e buscando. Mas deixa eu te dizer uma coisa já logo de cara: Deus não vai dar nada a mais para alguém que não cumpre aquilo que é básico da sua função. É tipo uma empresa. Ninguém que entra estagiário se torna chefe sem cumprir as missões e as responsabilidades que são estabelecidas no tempo e ao longo do caminho, para que ele chegue lá. Então o que eu quero que você entenda é que tem muita gente que fica buscando: Senhor, o que o Senhor quer? É um chamado e tal. Não, porque se Deus me chamar para ser um evangelista, aí eu vou começar a pregar, vou começar a fazer, vou estudar a palavra, vou fazer alguma coisa. Só que presta atenção no que eu estou te dizendo: Deus não vai confiar para você um chamado, sendo que o primeiro chamado que você já recebeu, quando você a encontrou com Jesus, você não cumpre.
Então nós precisamos aprender que nós temos um chamado que tem que ser cumprido desde agora. E quem sabe Deus vai trazer para você outros chamados ao longo da sua vida. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda. Há um chamado sobre todos nós. Você pode dizer isso? Eu tenho um chamado. Lembra daquela música? Essa música é antiga, velho. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Se o Micael estivesse aqui, eu ia falar para ele tocar. Eu tenho um chamado. Você pode dizer isso? Fala, eu tenho um chamado. Ah, gente, pelo amor de Deus. Se Deus precisasse da empolgação de vocês, olha, nós estaríamos perdidos. Então eu quero que você diga forte para você mesmo, para sua cabeça entender agora, que você tem um chamado. Então fala, eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Agora sim, melhorou um pouco. Quantos por cento? Melhorou 30%. Nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma missão de anunciar o nome de Jesus. Mas, voltando para o texto que nós lemos, para esse texto que nós lemos aqui, Paulo aqui estava falando a toda a igreja de Corinto. Paulo não estava falando apenas com os pastores. Paulo estava falando com todos que estavam ali naquela igreja. Ou seja, é como se Paulo estivesse escrevendo a esta igreja aqui, e ele não estava escrevendo apenas ao pastor Flávio Alvassoura, não estava escrevendo só ao corpo de pastores. Paulo estava escrevendo para todos nós, para todos vocês que estão aqui. E a coisa mais bonita desse texto é que ele faz questão de nos dar uma orientação que é muito simples, que é a lembrança. Ele diz o seguinte: lembra de quem você era quando nós fomos chamados. Aí ele usa algo que ele diz assim: poucos eram sábios, poucos eram poderosos, poucos eram ricos, e quase todo mundo não era ninguém quando nós fomos chamados por Cristo. Mas Deus pega as coisas que para o mundo são loucura e faz acontecer, porque a lógica de Deus é diferente da lógica do mundo. Então, olha só, a coisa mais bonita é que esse texto nos faz lembrar de quem nós somos, ou melhor, de quem nós éramos antes de Jesus entrar na nossa vida. Paulo faz questão de dizer isso, porque a verdade, gente, é que a maioria de nós não valemos muita coisa. A maioria de nós não tínhamos o valor que nós achamos que alguém que é chamado por Deus tem que ter. Quando eu olho para a minha vida, por exemplo, para o passado da minha vida, para a minha adolescência, para a minha infância, eu fico pensando, cara, Deus realmente pega as coisas loucas desse mundo, porque eu era um moleque louco. Eu tenho amigos da minha adolescência que me encontram hoje e falam: mano, o que aconteceu? Você virou pastor, mano? Caramba, hein, mano? Que loucura, bicho. O cara fica pensando assim, fala: mano, o que aconteceu com a igreja de hoje em dia, né? Porque esse moleque virar pastor. Mas a verdade, gente, é que nós não valíamos de muitas coisas, muita coisa. Muitos de nós, quando fomos encontrados por Jesus, era cheio de vício, era gente doente, gente triste, gente com mágoa, gente com maldade no coração, fazia só coisa que não presta, olhava para as pessoas com os valores totalmente invertidos, com desejos que não fazem parte daquilo que é o normal de um ser humano. Nós éramos isso, e mesmo que alguns tenham o privilégio de nunca ter vivido no mundo de qualquer jeito, ou ido para qualquer lugar errado, não importa. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas pela graça nós fomos salvos. Ou seja, o que eu quero que você entenda é que nós não tínhamos valor antes de Jesus nos encontrar. E deixa eu te falar uma coisa: se você está aqui e você ainda não encontrou Jesus, você ainda não colocou Ele para dentro da sua vida, deixa eu te falar uma coisa, você deve estar pensando assim: caramba, mano, o pastor está dizendo que eu não tenho valor. Talvez eu esteja dizendo isso,
Mas eu quero dizer para você, que você está a uma escolha de ter o maior valor deste mundo. É só você dizer: Jesus, eu quero você dentro da minha vida, e esse valor vai ser trocado. Então preste atenção, antes de nós conhecermos Jesus, nós não éramos nada. E hoje, voltando para o que nós estamos falando, além dele nos dar a vida, dele nos dar esse valor, dele compartilhar conosco a salvação, ele ainda vem e pega nós que não tínhamos nada, que não éramos nada, que, como diz o texto, não éramos sábios, não éramos ricos, não éramos poderosos, não éramos nada. Deus ainda ele vem, ele nos ama, ele nos dá a vida, e mais do que isso, ele ainda te torna alguém importante, porque ele compartilha com você uma responsabilidade, uma missão de fazer com que o reino dele seja estabelecido nessa terra. Então nós fazemos parte de um projeto de Deus, nós temos um chamado, nós temos uma responsabilidade, e você se tornou alguém importante nesse plano. Você está entendendo isso que eu estou te dizendo? Olha o que Deus faz na vida da gente. Mas olha só, o texto diz o seguinte: poucos de nós éramos sábios poderosos quando fomos chamados. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que esse texto está nos ensinando de que Deus não está olhando para as nossas capacidades. Deus não está olhando para quem você era. Deus não está olhando para as coisas que você tem. Deus não está olhando para isso. Deus não está olhando para o que você pode oferecer para Ele. Porque a partir do momento em que nós temos o Senhor, não são as minhas capacidades e os meus planos que fazem a diferença. O que faz a diferença é o Senhor, é Jesus. Por isso que Ele não importa. Por isso que Deus não chama só os sábios, por isso que Deus não chama só os poderosos, por isso que Deus não chama só os ricos, por isso que Deus não chama só aqueles que são perfeitos, entre aspas, porque ninguém é. Deus chama você do jeito que você é, no estado que você está, e Ele diz: é assim mesmo que eu estou te chamando, porque eu não quero a tua capacidade, eu quero o teu coração, eu quero a sua disponibilidade, e o resto, meu irmão, deixa que eu faço. Deus está querendo o nosso coração, é Ele quem fala, é Ele quem opera, é Ele quem convence. Ou seja, nós somos incapazes mesmo. Voltando para a pergunta que eu fiz lá no começo: você vai abrir um Connect, você vai falar sobre Jesus, você vai fazer a diferença. Aí você fica pensando: não, mas não é comigo, porque eu sou incapaz. Sim, nós todos somos incapazes, mas quem opera, quem faz as coisas é o Senhor Jesus através da nossa vida. Nós somos apenas a ferramenta. Então entenda uma coisa: para de ficar tentando olhar para a sua capacidade e ficar pensando como você pode fazer as coisas, porque desta maneira você vai falhar. Mas começa a se colocar disponível para Deus, começa a dar um passo, começa a fazer a diferença e falar: Senhor, eu não tenho muita coisa, eu não tenho muito valor para te oferecer, mas eis-me aqui. E aí o Senhor vai começar a fazer através da sua vida. É como eu disse aqui, eu não tinha muita coisa, eu não era um cara 100% estudado para estar aqui hoje falando. E eu posso dizer uma coisa para vocês, gente, se dependesse da minha capacidade aqui, nós estávamos todos perdidos. Mas é o Senhor quem fala, é o Senhor quem opera. Eu só estou disponível falando. Toda semana eu faço questão de olhar e falo: Senhor, eis-me aqui, me usa, Senhor Jesus, me quebra no meio, ministra na minha vida, no meu coração, mas que seja o Teu Espírito Santo fazendo e falando. E sabe o que eu quero dizer? É exatamente o que está escrito aqui atrás. Essa é a loucura do chamado. Essa é a loucura que o texto diz para nós. A loucura é Deus pegar alguém que não tem condições, Deus pegar alguém que não tem tanto valor, Deus pegar alguém que não tem nada de preparado, nenhum plano de fundo por trás, e transformar essa pessoa em alguém que faz a diferença no mundo, na escola, na faculdade, no trabalho, sem importar quem você era, sem importar quem você é. Deus pega e muda a história do ambiente onde você está.
só pela sua disposição e falar: Senhor, eis-me aqui. Para que fique um pouco mais claro, olha um exemplo que eu quero trazer para nós da palavra de Deus. Quando nós lemos os evangelhos, ali, logo no começo do ministério de Jesus, alguns chamados que acontecem, que é quando Jesus chama alguns homens para caminhar com ele. Vocês se lembram disso? E um desses homens, por exemplo, é Pedro. E é esse cara que eu quero dar o exemplo. No meio de um lugar, não sou eu, tá? É o Pedro, Simão Pedro, apóstolo de Cristo. Esse é o uau. Esse é o exemplo que eu quero dar. Que olha só, Jesus naquela época cheio de judeuzão top, mano. Só os caras estudados. Os fariseus. Gente, deixa eu falar uma coisa. Os fariseus não era sinônimo de gente ruim, tá? Fariseus, os caras eram bons. Só que os caras eram tão bons, tão conhecedor da palavra, que eles deixaram isso se transformar em soberba na vida deles, a ponto de, como diz Jesus para eles: os lábios de vocês honram a Deus, mas o coração de vocês está longe. E nesse ambiente, Jesus cercado de um monte de gente boa, só os bambambam, só os caras, os sacerdotes, os sumos sacerdotes. No meio de tudo isso, ele vai e escolhe logo o Pedrão. Ele chega um dia para Pedrão, está lá no barco, e ele fala: ô você ô chucrão. Pedrão era o cara chucrão, tanto que você vê que quando os caras vão lá prender Jesus, mesmo Jesus dizendo que ele tinha que sofrer por tudo isso, ele arranca a espada e fala: meu irmão, tá louco, pai? Sou pescador, irmão, sou pescador, não minto não, eu vou para cima. Esse era Pedro. E aí olha só, Jesus vai e chama esse cara, um cara sem conhecimento, um cara desonrado na região dele, um cara sem ser top. E aí Jesus chama ele para andar com ele, para dar instrução para ele, para caminhar com ele. E depois Jesus vai compartilhando com ele ao longo do tempo o seu chamado, que é isso que eu estou dizendo, falando: Pedrão, você, cara, você vai ser pescador de homens, mano. Você não está ligado o que você vai fazer nessa terra. Imagino que Pedro devia ficar com a cabeça pensando assim: mano, eu? Certeza, Jesus? Será que não é Mateus, não? O cara era mexer com dinheiro, né? O cara manja, o cara sabe as raízes quadradas. Eu não sei, mano, eu sei pescar. E aí olha só, a gente vê que Pedro não tinha muita coisa mesmo. Só que aí tem um episódio que acontece, que é da pesca milagrosa, que é exatamente nesse momento que eu estou dizendo aqui. Pedro joga as redes do lado de lá, não pesca nada. Aí Jesus vem dar uma ordem: joga do outro lado. Aí o peixe vem, a coisa acontece. E sabe o que quer dizer? É que pelas capacidades de Pedro, nem aquilo que ele sabia fazer ele conseguiu fazer, que era pescar. Mas quando Jesus entra na cena, a palavra de Jesus é gerada, o milagre acontece. Os peixes que antes no mesmo lugar não estavam vindo, de repente encheram a rede. O que eu quero dizer é que o segredo não era a capacidade de Pedro, o segredo era a palavra de Jesus, o segredo era a presença de Jesus. E aí quando, olha só que louco, depois de viver a vida inteira não, né? Os 3 anos de ministério com Jesus, quando Jesus morre, o que Pedro e outros discípulos vão fazer? Alguém lembra? Se alguém lembra, fala alto. Eles vão pescar de novo. Sabe por que eles vão pescar? Porque provavelmente eles ficaram pensando assim: deu ruim, Jesus morreu, Jesus não está mais aqui no meio, o que fazia diferença era a palavra do homem, o homem não está aqui, logo já era, eu não tenho mais o que fazer. Eles sentiram que não seria mais capaz de realizar as mesmas obras, ou como Jesus diz:
obras ainda maiores que a de Jesus. Eles sentiram que não era capaz, sabe por quê? Porque eles estavam olhando para as capacidades deles. Aí Jesus tem que aparecer de novo e chamar ele de novo e falar: joga a rede, pegou nada? Nada. Joga a rede, agora pega tudo. Ou seja, acontece aquilo de novo, e a partir dali, eles entendem, porque Jesus já não estava mais ali fisicamente agora, Jesus já não ia mais ficar aqui fisicamente, mas Jesus estava ensinando para eles, falando assim: meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa, vocês vão receber poder do alto que vai descer sobre a vida de vocês, isto é o meu Espírito, e a partir daí vocês vão continuar fazendo isso. O que você precisa entender é que não está na sua capacidade, está no meu Espírito Santo em você. E aí, gente, olha só, sabe o que acontece? Logo em seguida, mais para frente em Atos, depois de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo enche a vida deles, este homem Pedro, que não tinha valor, que era um pescador, que não conseguia nem pegar peixe, o cara não conseguia fazer nada, quando ele prega, a primeira vez que esse homem abriu a boca para falar de Jesus, sabe o que aconteceu? 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas falaram: que isso, Pedrão? O que eu preciso fazer para ter isso? O que eu preciso fazer? O que eu quero que você entenda, mano, nessa noite, é que quando Jesus atua sobre a vida de Pedro, as coisas acontecem. Na capacidade dele nada acontece. E é exatamente isso sobre a nossa vida. Assim somos eu e você. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você fique pensando e passando ao longo da sua vida falando: Senhor, tá bom, eu morro de vontade de abrir um Connect, mas eu não sei como fazer, porque eu já tentei falar, eu já tentei cantar, eu já tentei falar de Jesus, já tentei orar pelas pessoas, eu não consigo. Mas presta atenção, quando você se dispor e deixar que o Espírito Santo atue na sua vida, as coisas vão começar a acontecer. Talvez você fique perguntando: mas Senhor, o que eu posso fazer por Ti? Fala a verdade. Às vezes a gente fica pensando: eu sou tímido, eu sou muito tímido, eu sou sem graça, eu não tenho muito conhecimento da Bíblia, eu não sou alguém popular na minha escola. Tem gente lá muito mais popular do que eu. Tem uns caras lá que, mano, e as minas então, todo mundo conhece elas, eu não. Eu sou o patinho feio da minha escola, ninguém liga para mim. Deixa eu te falar uma coisa, a resposta desse tipo de pensamento hoje para a sua vida, a resposta de Jesus é exatamente o que esse texto está dizendo. Não importa quem você é ou quem você era, não importa os pecados que você tinha antes de você ser encontrado por Jesus, não importa o quanto você sabe, importa o que Jesus, importa o que Deus quer fazer através da sua vida, importa o que Deus quer fazer através de você, é tudo através do Senhor. Um exemplo claro disso é quando nós aceitamos Jesus pela primeira vez, nós vemos aquele processo que se chama o primeiro amor. A gente está tão cheio do Espírito Santo que a gente quer sair falando de Jesus para todo mundo. A gente evangeliza até a televisão. O repórter fala: boa noite meu amado, em nome de Jesus, eis que te digo. Deixa eu te falar uma coisa, e aí depois vai passando esse amor, essas coisas, a coisa vai esfriando. Satanás começa a te lembrar seus problemas passados, seus BO, da onde você era, da onde você veio. Começa a te lembrar da sua família que está cheia de BO, começa a te lembrar um monte de coisa. E aí esse ímpeto vai acabando, esse amor vai esfriando, e com o tempo as decepções vão tomando lugar, que é o lugar de Deus. E aí quando a gente é desafiado de novo, como eu quero te desafiar nessa noite,
Você fica olhando só para isso tudo, mas em nome de Jesus, presta atenção no que eu quero te dizer. Nós não devemos ficar pensando nas nossas qualidades, nas nossas capacidades. Nós não devemos ficar pensando em quem nós éramos. Nós não devemos permitir, nós precisamos bloquear a ação do inimigo, que fica tentando nos acusar daquilo que Jesus já nos libertou. Exatamente que esse texto ele fala: lembrem-se de quem vocês eram quando foram chamados. Poucos eram alguma coisa. Ou seja, quando Paulo está dizendo lembra, é porque ele está querendo dizer: não desanima. Não desanima, porque não tem a ver com você, tem a ver com Ele, tem a ver com Jesus. Ou seja, não desanima, não esquece disso, porque pode ser difícil, pode ser embaçado, pode ser desafiador, mas se o seu eis-me aqui estiver aqui para o Senhor Jesus, se o seu coração estiver disponível para o Senhor Jesus, Ele está dizendo: não importa quem você era, importa o que eu vou fazer através da sua vida. É por isso que o texto lá em Marcos que nós falamos é o id, ou seja, é o vão por todo mundo. Ele não está dizendo vá preparado, Ele diz vá, porque o Espírito Santo faz. O Espírito Santo capacita, o Espírito Santo que move, é a palavra de Jesus, é Ele que faz a diferença. Sinceramente, você acha que eu como pastor estou preparado para tudo que chega aqui para mim? Para todos os BOs que chegam aqui? Claro que não. Mas é impressionante como o simples fato de estar disponível aqui faz com que através da palavra o Senhor venha ministrando e nos ensinando coisas que nós nem imaginamos. Deus promove cura onde a gente nem achava que poderia acontecer. Sabe por quê? Pelo simples fato da disponibilidade. Ou você acha que eu tenho poder para curar? Eu não tenho poder de nada. Então preste atenção. O diabo, ele quer que você fique olhando para a sua incapacidade. O diabo quer que você fique pensando no quão ruim você pode ser, ou quão perdido você era na sua vida antes de Jesus. É isso que o diabo quer que você fique pensando, para que você tome a decisão e fale: não, isso não é para mim, isso é loucura. E é exatamente isso que é loucura. Por isso que o texto diz exatamente isso. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para enfraquecer os sábios. Porque a verdade, gente, é que Jesus, eu estou usando um termo aqui, entre aspas, tá? Mas Jesus, Ele entende de loucura. Jesus, Ele entende o que é fazer coisas que ninguém imagina que seja possível de fazer. O maior exemplo disso é aquilo que Ele fez na cruz por nós, por exemplo. Que mesmo Ele sabendo do nosso pecado, mesmo Ele mesmo não tendo pecado, mesmo Ele sabendo que, mesmo Ele morrendo na cruz, você poderia escolher rejeitá-lo, Ele ainda assim, como diz na palavra lá em Hebreus, pela alegria que foi proposta para Ele, da tua salvação, Ele decidiu morrer. Você decidiu morrer na cruz. Exatamente por isso que eu gosto daquela música, que é a... como é que chama? Em inglês tem um termo bem interessante, que é reckless love, ousado amor. Reckless significa inconsequente. Você lembra dessa música, Ousado Amor? Teve uma época que só tocava ela na igreja. 2019, 18, sei lá. O Davi que tocava comigo, mano, a gente tocava toda semana essa música aí, não é? 2 vezes no culto. Tocava no louvor e no apelo. O pastor pregava de uma coisa, nós tocava Ousado Amor. Pregava de outra coisa, Ousado Amor também. Vai servir, amém. Às vezes acontece aqui também. Ai, desculpa aí. Brincadeira, gente. Mas eu gosto dessa música, sabe por quê? Porque ela diz exatamente isso. Ela fala assim, aquela parte: inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom para mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom para mim. Aí ele diz: oh impressionante, infinito
e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só para me encontrar. Eu não posso pagá-lo, eu não posso merecê-lo, mas mesmo assim, Ele se entregou. O que eu quero dizer para você nessa noite, mano, é que Jesus entende o que é fazer algo que ninguém espera, algo que ninguém imagina. Exatamente porque no texto que a gente leu, alguns versículos antes, diz assim: a mensagem da cruz é loucura. Olha o que Paulo está dizendo, versículo 18. Então preste atenção numa coisa: Jesus pagou um alto preço por você. Jesus fez a maior loucura que um homem poderia fazer por amor de outra pessoa, porque Ele é Deus, Ele te ama, e Ele compartilhou com você um plano, Ele compartilhou com você uma missão, Ele te chamou para uma responsabilidade de coisa boa. Ele te deu essa missão, e para que essa missão seja cumprida, em nome de Jesus, pega o que esse texto está dizendo, lembre-se de quem você era antes de ser chamado, e lembre-se de que Deus pegou tudo isso, jogou fora, e mesmo assim Ele te chamou para fazer a diferença. Nós não éramos nada, nós não temos valor, mas tudo está nele, tudo é por Ele, tudo é com Ele. Não importa o quão limitado nós podemos ser, não importa qualquer situação da nossa vida, é Ele quem nos chamou, é Ele quem nos capacita, é Ele quem fala através de nós, é Ele quem cura, é Ele quem transforma, é Ele quem salva. E a única coisa que você precisa fazer nessa noite é olhar para você e falar: se Deus não se importa com quem eu sou, se Deus não se importa com quem eu era, eu também não vou me importar. E mais do que isso, eu vou assumir essa responsa, e eu vou dizer para o Senhor: eis-me aqui, eu estou disponível. Se não tem a ver com a minha capacidade, se tem a ver com você, e a única coisa que o Senhor quer nessa noite é o meu coração, eis-me aqui, pode me enviar, Senhor, minha escola que me segure, porque a verdade é que a minha escola vai ficar pequena, porque meu Senhor é gigante, e se quem fala é Ele, meu irmão, a escola é pequena. Se quem ministra é Ele, a escola é pequena. Se quem salva é o Senhor Jesus, pode vir os alunos, professor, o diabo, a legião de demônio, é pequeno diante daquele que te chamou. O teu chamado é loucura para o mundo, porque ninguém esperava que de você saísse alguma coisa, ninguém esperava que de mim saísse alguma coisa, mas Deus olhou e falou: viu, esquece tudo, é comigo agora, é comigo, sou eu que estou te chamando, e sou eu que vou te capacitar, sou eu que vou fazer a diferença. E entenda uma coisa: nós não podemos mais perder tempo. Aqui eu nem vou falar da volta de Cristo, porque hoje é o termo que se fala muito. Há uma urgência real, há mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você, mano, Heitor, que ano você está na escola? Você, terceiro? Ano que vem você saiu da tua escola, mano. Sabe o que significa? Nós não precisamos espiritualizar tudo, não. Há uma urgência, sabe? Porque o ano que vem você não está mais lá, e as pessoas que estão lá precisam ouvir de Jesus. Fica pensando no ano que você está na escola, fica pensando no ano que você está na faculdade. Deixa eu te falar uma coisa: tem gente que caminhou comigo na faculdade, que eu deixei de falar de Jesus para ela, que eu não vejo mais, e talvez nunca mais vou ver na minha vida. E o que eu fico pensando é: eu poderia ter feito a diferença na vida dela. Eu poderia ter feito a diferença na vida dela se eu simplesmente tivesse a coragem de dizer para o Senhor: eis-me aqui. Mas a gente fica olhando para a nossa capacidade, a gente fica olhando para quem a gente é. Mas esse texto diz que nem Jesus olhou para isso. Então o que eu quero que você entenda é que o teu chamado é loucura para o mundo, mas Ele decidiu te chamar. Ele decidiu olhar para você e falar: ide, vai, mano, só vai, experimenta aí, e o resto deixa que eu faço.
Entenda que aqui eu estou falando de um passo de fé, gente. Eu estou falando de você decidir, se desafiar, sem saber o resultado. Olha que coisa maluca. É exatamente porque eu coloquei aquela palavra loucura, porque tem muita coisa que parece loucura. Posso falar uma coisa para vocês? Um dia eu estava aqui, ó. Eu estava descendo, tem as escadinhas aqui. Eu estava descendo a escada, veio uma irmã aqui nesse corredor aqui. Não vou falar o nome dela. Não vou falar o nome dela assim. É a Carol da JNI, Carol Kalima, esposa do Cabeça. Eu estava descendo essa escada aqui, ela estava vindo aqui. Ninguém sabia que eu poderia estar no Nazatim, só, claro, quem tinha me convidado, o pastor Cris e a Dani, e a Elo e o Enzo, que são da família, e a Marina, minha esposa, e Deus, claro. Mas, tirando essa galera, ninguém. Inclusive a Carol. E eu estava descendo aqui, e aí, essa menina cheia do poder do Espírito Santo veio aqui, olhou para mim e falou assim: ô Pedro, posso te fazer uma pergunta? Posso? Pode, faz. Ela falou assim: você vai assumir o Nazatim? Aí eu: quem te falou? Aí ela olhou para o Cabeça e falou: sabia. Aí eu: quem te falou? Aí ela falou assim: ninguém me falou. Nós estávamos numa reunião, e a gente estava pensando algumas coisas para a JNI, e a gente pensou no seu nome, e eu senti claramente Deus, de que havia algo diferente para a sua vida. Mas eu preciso te fazer uma pergunta hoje. Eu falei: pô, Deus usa os amigos mesmo, né? Eu falei: pode fazer, Carol. Já pensando comigo: vai, já que Deus está falando, habla mais. Aí ela falou assim: qual que é teu sentimento? Aí o nosso eu interior, dá vontade, interior, foi bem interior mesmo, né? O meu eu de dentro, Pedro, orgulhosão, deu vontade de falar assim: muita alegria, né? Essa como é, né? Pastor, Nazareno Central. Aí eu falei assim, pensei comigo, né? Com Deus não se brinca. Falei: vou falar a verdade. Falei: sério, Carol? Meu sentimento é medo. Medo. Ela falou: sério? Por quê? E só um detalhe, um aspas aqui, um parênteses na verdade. Ela estava zoando com a minha cara, porque ela já sabia o que Deus queria que ela falasse para mim. Ela só estava zoando comigo. Ela falou: sério? Sério. Por quê? Eu falei assim: sinceramente, cara, eu não acho que eu tenho capacidade, eu não acho que eu tenho condições, eu não acho que eu sou a pessoa certa, eu não acho que eu de fato sou alguém que Deus quer que faça diferença no meio de uma geração de adolescentes. Eu sinceramente nem sou tão conhecedor da palavra assim. Eu tenho um monte de defeito. Eu acabei de casar. Quer dizer, acabei não, eu vou casar daqui uma semana. Era isso. Eu falei assim: sinceramente, eu tenho medo, porque olhando para mim, não dá. E sinceramente, gente, eu estava disposto a dizer não, a ligar para o Cris e falar: Crisão, não é para mim, não é comigo. Aí você sabe o que ela me falou? Ela me falou assim: pois é, então, é que Deus mandou eu te falar um texto da palavra, e o texto é de Êxodo no capítulo 31, que quando Deus está dizendo para Moisés, as pessoas que ele queria que construísse o tabernáculo, os artesãos, ele diferente de Moisés, que ele diz: pega esse, pega aquele, aquele outro. Ele fala assim: os artesãos, eu quero esse cara, fala o nome dele lá que eu não lembro, eu quero esse cara, porque esses aí, eu os escolhi pelo nome, e toda a capacidade, e toda a destreza que eles vão precisar, para fazer a arca da aliança, que é onde vai ficar a minha presença, eu vou dar para eles. E aí a Carol virou para mim e falou assim: eu nem preciso dizer muita coisa, mas o que eu quero que você saiba, é que o seu medo vem das suas capacidades, mas Deus não está preocupado com elas,
porque Deus está te chamando hoje pelo nome, porque toda a capacidade, destreza, sabedoria, habilidade é Ele quem vai dar, Ele só precisa do seu sim. Nem preciso dizer que eu comecei a chorar ali, minha esposa começou a chorar, e sinceramente, eu não sabia o que Deus ia fazer no Nazatim depois que eu chegasse, mas eu disse sim. Eu falei: Senhor, então se o Senhor não está preocupado com a minha capacidade, eu vou dar meu passo de fé, eu também não vou me preocupar. E eu disse sim para o Senhor, e Deus tem construído grandes coisas, e coisas bonitas através da minha vida neste ministério, e através deste ministério na minha vida. O que Deus vai fazer ainda mais, eu não sei, mas todos os dias eu digo para o Senhor: eis-me aqui, eis-me aqui, vem com o Pai, mas vem mesmo, porque se depender de mim, estamos lascados. Jesus, faz aquilo que o Senhor precisa fazer, eu só estou disposto a te servir, eu sou a ferramenta. Vamos ficar em pé, por favor, para nós encerrarmos. Louvor, se quiser pode subir. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu disse tudo isso, eu li esse texto e eu compartilhei algo que faz parte da minha história, para que fique guardado algo no seu coração nessa noite, de que Deus não está esperando a tua capacidade. Eu disse isso há algum tempo aqui atrás, eu volto a dizer: não tem absolutamente nada que você possa fazer que vá surpreender a Deus, porque tudo que você tem, tudo que você é, foi Deus quem te deu. Então não há nada que você possa fazer que o surpreenda. A única coisa que você precisa fazer diante de Deus é falar: Senhor, eis-me aqui. Como Isaías fez. Isaías olhou para Deus e falou: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, eu tenho problemas na minha vida, eu tenho pecados na minha vida, mas se há um chamado para mim, eis-me aqui. Aí a primeira coisa que Deus faz é, os anjos vêm com uma tenaz, coloca sobre o lábio de Isaías e purifica onde ele disse que havia o problema. E aí Deus o envia. Presta atenção numa coisa que eu quero te dizer. Eu quero, na verdade, te desafiar nessa noite, porque nós temos muitas pessoas aqui, mas temos poucos que assumiram a responsabilidade de fazerem a diferença onde estiverem. Falando especificamente do Connect, tem poucos aqui que assumiram a responsabilidade de fazer a diferença na sua escola ou na sua faculdade. Há poucos aqui. Mas entenda uma coisa, nessa noite, pelo poder do nome de Jesus sobre mim aqui, eu quero desafiar você a sair daqui com um compromisso de assumir, ser uma ferramenta diante de Jesus e falar: Deus, não importa as minhas incapacidades, eu vou assumir um compromisso contigo de fazer a diferença na minha escola, eu vou assumir o compromisso contigo de fazer a diferença na minha faculdade, eu vou assumir o compromisso contigo de fazer a diferença no meu trabalho, mas o que tiver que fazer, eu vou fazer, porque não tem a ver comigo, tem a ver com você, tem tudo a ver com Ele e não com a gente. E se há algo que, como eu disse aqui, que como Isaías tem te impedido, se há algum pecado que tem te acusado, você está a um passo, que é o arrependimento, para que Deus purifique a sua vida hoje, para que o seu eis-me aqui se transforme em um envio de Deus na sua vida. Paulo está dizendo: lembre-se de que poucos de nós éramos ricos, éramos famosos, éramos cheios de capacidade. Quando nós fomos chamados, Deus está te chamando nessa noite. Deus está te chamando não para um propósito qualquer. Deus está te chamando e falando: há um chamado para a sua vida, um chamado universal.
E talvez, se você quer entender mais sobre isso, assume a responsabilidade hoje. Há mais chamado para você, específico para a sua vida, mas você precisa começar. Então, em nome de Jesus, se há algo hoje que está te impedindo de servir a Deus, se há algo hoje que está te impedindo de abrir um connect onde você estiver, de falar do nome de Jesus, de fazer parte disso, coloca diante do altar do Senhor, tira para fora nessa noite. Mas se não há nada hoje que te impede, e você está sentindo que o Senhor está te chamando hoje para alguma coisa nova, está te chamando hoje para assumir essa responsabilidade, lembre-se de que não tem a ver com quem você era ou com as suas capacidades de hoje. E assuma hoje um compromisso com o Senhor e fala: Senhor, como vai ser? Não sei. Quando vai ser? Não sei. Como que o Senhor vai falar? Não sei. Qual a estratégia que o Senhor vai fazer? Não sei. E que Deus ilumine o coração da Lara e da Giovana para ter criatividade. Mas eu vou. Então, em nome de Jesus, você que está sentindo que Deus está falando com você, se há algum impedimento que hoje precisa ser tirado para fora e jogado no altar, sai do seu lugar e vem aqui. E se hoje há alguém aqui que quer fazer um compromisso com o Senhor, de falar: Senhor, eu vou sair daqui, eu vou dar meu nome, eu vou fazer alguma coisa, eu vou começar amanhã já. Amanhã não, segunda. Sai do seu lugar, vem até aqui. Deixa nós orarmos por você, para que o Senhor te capacite, para que o Senhor te use, para que o Senhor faça a diferença através da sua vida onde você estiver. Esse chamado que há sobre a nossa vida é algo que Deus, Ele precisa olhar e falar assim: agora eu posso usar, porque Ele está se colocando disponível. Agora Ele está dizendo para mim: ei, Senhor Jesus, eu sou uma ferramenta do Senhor, pode me usar, pode fazer o que o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Tem gente aqui, sinceramente, que ainda está pensando nas suas capacidades, ainda está pensando nos pecados que tem vivido e cometido. Mas em nome de Jesus, é nesse altar que você precisa deixar isso hoje. Se Deus está te incomodando onde você estiver, sai do teu lugar e vem aqui. Como diz a palavra que nós lemos: pense no que nós éramos antes, quando fomos chamados. Nós não tínhamos valor, mas mesmo assim Ele se entregou por nós, Ele nos escolheu e compartilhou uma missão com você. Então, em nome de Jesus, sai do seu lugar, vem aqui. Entrega para o Senhor nessa noite e fala: Senhor, eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eu não vou voltar para os lugares onde eu vivo para ser igual ao que eu era antes. A minha escola não será mais a mesma pelo poder do nome de Jesus sobre a minha vida. O meu trabalho não será mais o mesmo. Um lugar que é conhecido por gente que fala besteira não vai ser mais conhecido. Vai ser conhecido por um lugar onde a presença de Jesus reina, porque lá o Evangelho de Jesus é pregado através da minha vida. Sai do seu lugar, vem aqui. Nós vamos cantar uma música aqui. Enquanto isso, ainda há tempo de você sair do seu lugar e vir até aqui. E se o Senhor estiver falando com você, não perde tempo não, vem rápido, porque esse chamado é hoje, é para você. E daqui a pouco eu volto para orar, em nome de Jesus.